Olá, olá, estamos aqui para o nosso segundo episódio deste programa maravilhoso. Eu quem vos falo sou a Dalgisa João, a vossa apresentadora, e hoje trazemos novas histórias, novos rostos e é sempre um prazer ter-vos aí conosco a acompanhar o nosso programa. Hoje nós vamos falar sobre uma ONG, Terra de Amor, vamos conhecer mais sobre essa ONG. E temos conosco a senhora Gina. Senhora Gina, bom dia. Pode se apresentar, dizer o seu nome, dizer mais um pouco sobre a ONG Terra de Amor. Eu sou a Gina, voluntária da Associação Terra de Amor. Falando da Associação Terra de Amor, foi fundada no dia 13 de junho de 2018. Já existe há 7 anos. Nós escolhemos crianças desfavorecidas ou vulneráveis e mães solteiras também. A Associação Terra de Amor, o slogan é amar para fazer amar. Temos 3 casas. Nessas 3 casas estamos divididas por idades e sexo. Temos a Casa Ebenezer, que é as adolescentes. Temos a Casa Ruth, que é a casa das crianças. E temos a Casa Davi, que é a casa dos rapazes. Dentro dela também existe a cozinha comunitária, onde demos de comer 300 crianças. Essas crianças têm o pequeno almoço de segunda, quarta-feira e sexta-feira. O Terra de Amor está composto por 120 crianças internos. Com a comunidade, totalizamos 420 crianças. É tudo. Bem, surgiu-me muitas perguntas durante a abordagem da senhora Gina, mas eu vou começar por perguntar qual foi o maior desafio quando criaram o Terra de Amor? O maior desafio. Quando criaram a Associação Terra de Amor, eu ainda não estava lá presente, né? Eu entrei em 2021. Mas, segundo o historial, que é a mamãe Isabel e o papá Rui, que são fundadores, são missionários e também viveram na Remare já há 10 anos e hoje só estão a retribuir aquilo que eles um dia também receberam. O maior desafio acho que foi mesmo começar e as pessoas acreditarem, né, o trabalho que eles fazem. Acho que esse foi o maior desafio, as pessoas acreditarem o trabalho que eles fazem. Mas hoje, graças a Deus, já tem muita gente que conseguimos acreditar no trabalho que eles fazem. Quais são os vossos principais objetivos? Ou qual é a vossa principal missão? A nossa principal missão é amar, né, sobretudo os mais carentes, né, e os necessitados, aquelas pessoas que precisam, né. Esse é o nosso objetivo, colher mais pessoas também, né, e Jesus, acho que é isso. De que forma é que o Terra de Amor tem contribuído para a vida social das crianças ou das mães solteiras que são membros? De que forma é que vocês têm ajudado, né, vou assim dizer, para a vida social dessas pessoas? Eu vou começar principalmente pela palavra de Deus. Muitas de nós somos voluntárias. Quando entramos não conhecíamos fundamentalmente profunda a palavra de Deus. Mas hoje o Terra de Amor nos mostrou aquilo realmente quem Deus verdadeiramente é. Eles nos ensinam quase tudo. Ser uma boa dona de casa. Nos ensinam também a cuidar bem das crianças. Nos ensinam a amar mais, né, o próximo. Temos algumas meninas, algumas mães que têm cursos também, principalmente cursos de
maquilhagem, né? Eles nos ensinam a fazer trabalho voluntário. Eu, por exemplo, faço trabalho de divulgação, né? Divulgar o trabalho em relações públicas. Sim, isso tudo aprendi na Associação Terra de Amor. Eu não sabia como fazer uma divulgação, como entrar numa empresa, falar daquilo que é a Associação Terra de Amor. Mas hoje já consigo falar daquilo que é a Associação Terra de Amor. Fugindo um pouquinho, nos explica, por favor, como é que funciona a vossa cozinha comunitária. Mencionou que tem servidos pequeno almoço às segundas, quartas e sextas. E nos outros dias, como é que tem sido? Porque a cozinha comunitária, para além de servir para pessoal de fora, também serve para os vossos membros das 3 casas, não? Não. Como é que as 3 casas têm sido alimentadas? Tem parceiros? Como é que é? Explica-nos. Temos alguns padrinhos, né, que se sentem solidários e oferecem comida ou dão comida ao centro, né, daquilo que o centro necessita, arroz, fubá. Então, quando o centro recebe por abundância, então nós partilhamos também com a comunidade. Mas dentro do centro nós temos refeições diárias, todos os dias, pequeno almoço, almoço e jantar. A casa Ruth está no Zango, a casa de Davi está em Colibengo e a casa Ebenezi está no Sequela. Então todas essas casas, quando entra comida ao centro, ou surge um padrinho, patrocina a alimentação, então as 3 casas são beneficiadas. Então repartimos casa Ruth, casa Davi e casa Ebenezi. Aquilo que tiver a mais, então nós demos também à comunidade, repartimos com a comunidade. É isso. Quantas crianças e mães estão atualmente, já mencionei esse número, mas eu vou pedir para repetir, estão atualmente acolhidas nos vossos centros e que mudanças positivas elas têm observado, né, ou vocês têm observado na vida das pessoas que vocês acolhem? Quantas mães? 3. Atualmente estamos ali por 10 mães na Associação Terra de Amor. 10 mães. Eu com isso, eu já disse, houve mudança, muita mudança, sim senhora, entre nós. Porque nós quando entramos na Associação Terra de Amor, nós já viemos com uma outra educação. Mas a Associação Terra de Amor nos mostrou o que é verdadeiramente o que é o amor. Porque o amor ao próximo não é aquilo, às vezes, não é aquilo que a gente pensava. Mas sim, hoje no Terra de Amor, nós conseguimos cuidar, nós conseguimos amar, para além dos nossos filhos biológicos, mas consideramos também os outros também como se fossem nossos. Essa é a diferença que nós encontramos na Associação Terra de Amor. Amar uns aos outros, sem diferença nenhuma. Sim. Como é que são organizadas as vossas turmas? Será que os vossos centros já mencionou que é por idade? Sim. Agora as vossas turmas, os quartos, como é que é? Conta-nos o interior da Terra de Amor. E também pode mencionar mais sobre os padrinhos. Para além da alimentação, tem ajudado com cursos profissionais para as mães solteiras? Como é que é? O apartamento do Sequela, vou começar pelo apartamento do Sequela, são 5 quartos. E cada quarto tem seu beliche. Tem beliche, cada quarto são 4 beliches. Então cada beliche dorme uma jovem, porque é casa de adolescentes, não é casa de criança. Já a casa Ruth, que é do Zango, tem um quarto onde temos 10 camas, onde dormem só meninas. E ali é um quarto grande, né, onde serve 10 camas. E temos também 2 quartos no outro lado que também dormem os mais pequenos, porque lá tem rapazes e meninos e meninas de idades de 1 ano até 11 anos. As mais crescidas que estão lá é para ajudar. Então nós dividimos rapazes de um lado, meninas do outro lado. Mas quando as meninas já têm 14, 15 anos, vão para o Sequela. Quando os rapazes tiverem 12 anos, vão para Catete. É assim que a gente faz.
Mencionando os padrinhos não dão só comida, alimentação, não. Nós também recebemos roupa, recebemos produto de higiene também, recebemos sumos, bolachas, lanche das crianças e por aí, etc. Então, Terra de Amor vive de doações, ou sobrevive de doações. Sim. Ok. E atualmente, quais são os maiores desafios? Já mencionou que não estava no início, né, da criação do Terra de Amor, mas atualmente conta-nos quais têm sido os maiores desafios do Terra de Amor. Estamos com uma obra, né, que não está acabada e estamos a lutar. Centro da Vida. Sim, não sei que ela é, sim, onde vai ser, sim. E também temos dificuldades de transporte também. E também queremos fazer a escola, que é para a alfabetização, porque tem mais. Em Catete tem um grupo, Débora, e a maioria das senhoras não sabem ler, não sabem escrever, então Terra de Amor quer dar aula também para essas senhoras. Então, E atualmente, como é que tem sido a alfabetização dos vossos membros? vão para a escola. Vão para a escola. O Centro Terra de Amor com as doações, sim. Com as doações, sim, senhora. As doações. Sim, com as doações. Estamos a falar da obra. E também temos a dificuldade de pagar as rendas de casa. Então a nossa urgência se aparece o padrinho, que é para podermos acabar com a obra do centro. Como é que a comunidade em geral e pessoal que não faz parte da vossa lista de padrinhos pode vos ajudar ou pode contribuir com o projeto Terra de Amor? Os padrinhos ou pessoas voluntárias que podem contribuir na Associação Terra de Amor com qualquer coisa. Pode ser cursos, que também temos meninas lá precisar de curso de informática, pastelaria, culinária. Pode ser valores monetários também. Pode ser doações de comida, pode ser carro, pode ser também moto. Então, aquilo que puder ouvir no coração de alguém, a gente recebe. Que planos o projeto Terra de Amor tem para o futuro, daqui a 2 anos, daqui a 5 anos ou um período mais extenso, daqui a 10 anos? Quais são os vossos planos? Construir uma escola, hospital, uma escola, hospital para as crianças vulneráveis. Mas agora essa escola ou esse hospital vai ser somente para o pessoal interno do Terra de Amor ou para a comunidade em geral? Não vai ser só para o Terra de Amor. O Terra de Amor ajuda a comunidade, então vai ser para os internos e a comunidade também. E agora, fora a escola que mencionou, tem já um projeto que já tem em mente, já começou, mas por falta de verbas, falta de apoio, este projeto não vai adiante? Sim, a casa mesmo do centro. Já a cada da vez sim. Já começou, mas por questão de verbas financeiras até que ainda não conseguimos terminar. Então agora eu vou pedir para deixar uma mensagem à nossa comunidade, aos nossos telespectadores sobre o vosso projeto, assim uma mensagem em geral. A mensagem que eu deixo para a comunidade geral: amar ao próximo, ajudar os mais necessitados, tudo aquilo que a gente pensa que não presta, mas para nós, né? Ou aquilo tudo que a gente diz que não é valioso, mas alguém que precisa. Ajudem as pessoas, ajudem os centros, ajudem as pessoas vulneráveis, prestem mais atenção a essas pessoas carentes, os órfãos. É tudo. Muito obrigada. Estamos aqui agora com a menina Wesa, que é uma das meninas acolhida por um dos centros do projeto Terra de Amor, que é o Centro Ebenezer, que é um dos mais novos.
E vamos colher testemunho, né? Já falamos com a senhora Gina, que nos brindou, nos explicou como é que funciona a ONG, e agora vamos ter um testemunho em primeira mão, em primeira pessoa, de uma das beneficiárias, que é a menina Weza. Tudo bem, bebê? Obrigada. Eu gostaria de saber como é que é a tua vivência lá no centro. Que horas é que você acorda? Que hora é que tu vas à escola? Tens quantas amigas? Me conta tudo. Eu lá, aos dias de semanas, a segunda a sexta, acordo às 5 horas. Bem cedo. Porque nós temos um culto de oração na Casa Benezes. Então, aos fins de semana, acordamos às 8 horas. E eu tenho um monte de amigas na escola e, como sempre estudo à tarde, vou à escola às 12 horas e ponto, ou às 12 horas e 30, para ir à escola. E às vezes também eu faço lá muitas atividades, como sempre vou estudar. Eu estudo a 4ª classe. O meu nome é Kência Weza Ferreira Mateus. E só citar o meu segundo nome, Weza. E lá no centro, tu estudas de tarde e de manhã o que é que tu fazes? E quando chegas da escola, o que é que tu fazes? Antes de ir para a escola, eu acordo às 5 horas e vou para o culto de oração. Depois do culto de oração acabar, eu tomo um pequeno almoço. Depois de tomar o pequeno almoço, eu sento a sala de estar para assistir. Depois chega às 10 horas, vamos lanchar e depois vamos sentar à mesa para estudar, para fazer as tarefas e os deveres. Depois de fazer os deveres, vamos tomar banho de novo e pegar e ir para a escola. Depois de fazer tudo na escola, vamos voltar às 16 horas. E às 16 horas, quando nós voltar, vamos tomar banho de novo. Depois vamos lanchar de novo. Depois vamos brincar. Depois vamos subir e vamos jantar. Depois do jantar, vamos dormir. Esse é o meu dia. Ok. E o que é que tu fazes aos finais de semana? Aos finais de semana, eu acordo às 8 horas, tomo banho, escovo os dentinhos e matar bicho. Depois disso, nós descemos para brincar lá fora. Depois disso, nós subimos e tomamos banho de tarde para tirar toda aquela sujidade que nós passamos fora. E depois vamos lanchar, depois vamos almoçar, depois vamos dormir à tarde, depois vamos acordar, vamos lavar o rosto, depois vamos descer de novo. Quando nós subir, vamos tomar banho e depois vamos jantar. Esse é o nosso dia do fim de semana. 4ª classe, certo? Sim. O que é que tu queres ser quando fores grande? O meu sonho já está se tornando realidade, ser cantora. Então eu posso te ouvir a cantar? Pode. Então nós vamos fechar com a dança da menina Weza. I am from you, from the land of love. I am not alone, feel how many people with me. Children like me, abandoned, who need affection, who need love, who need food. Come help us, come taste the sea with us, come make us happy. Be our family, be the
Overcome every day. We have a life to live. Can you and awaken? Live with you and when we're stronger. Live with you and when we're one. Land, 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 land of love. Agora, para nos ajudar a entender ou compreender melhor sobre dinheiro, como evitar dívidas e construir um futuro mais seguro, nós estamos aqui com a nossa convidada, Luzolo, que é educadora financeira, especialista em planejamento financeiro. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Por favor, apresenta-te. O que és, quem és, quantos anos tens, és formada em quê? E basicamente isso. Bem, muito obrigada, antes de mais, pelo convite. Só para fazer uma correçãozinha, não sou especialista em planeamento financeiro. Então, Luzolongoje, como comumente conhecida, é educadora financeira. Atuo como monitora na cadeira de mercados e produtos financeiros pelo ISAF, Academia BAE. Sou formanda em gestão bancária e seguros, também pelo ISAF. Tenho o segundo ano concluído em contabilidade e administração pela Universidade Católica de Angola. Sou presidente da Chama, que é uma associação não governamental que durante muito tempo trabalhou em prol de pessoas em situação de rua, mas atualmente, passando por um processo de reestruturação, pretende inserir-se no apoio a pessoas vítimas de abuso sexual. Paralelo a isso, sou filha cristã, irmã, filha desta pátria e uma pessoa muito apaixonada por finanças. É isto. E na opinião da Luzolo, por que é tão importante falarmos sobre educação financeira nos dias de hoje? Bem, falar sobre finanças e educação financeira é extremamente importante, justamente porque a educação financeira ajuda-nos a perceber e a encontrar formas mais aptas, melhores formas de ganhar dinheiro, saber como ganhar dinheiro, como consumir o dinheiro, onde aplicar o dinheiro, como investir o dinheiro. E centra-se essencialmente sobre 3 aspectos fundamentais, ou 4 eu diria: o rendimento, o consumo, a poupança e o investimento. Paralelo a isso, há o facto de que ninguém quer trabalhar para o resto da vida. A nossa vida é movida por riscos
e nós precisamos estar preparados financeiramente para salvaguardar determinadas situações, como morte, passamento físico de um ente querido, uma doença ou mesmo uma oportunidade de investimento. Daí que é importante estarmos educados financeiramente para termos uma renda, para salvaguardarmos riscos, para podermos aproveitar oportunidades, seja de consumo, de investimento e até para sermos felizes. Em que momento da vida nós deveríamos começar a aprender sobre gerir o dinheiro? Bem, responder essa pergunta não diria que existe uma fase, um período temporal, mas eu diria que a partir do momento em que nos tornamos pessoas ativas são aquelas que têm capacidade de trabalhar, são aquelas que conseguem despender força física ou intelectual e em troca ser remuneradas por esse trabalho. Então, a partir do momento em que temos uma força ativa, em que nos tornamos ativos, nós deveríamos já estar preparados para lidar com o dinheiro. Dali que é fundamental incitarmos ou trabalharmos as finanças com as crianças, ensiná-las desde cedo, desde a tenra idade, sobre como gerir o dinheiro, sobre lidar com problemas, com não. Por exemplo, existem pais que tendencialmente concedem tudo o que as crianças pedem. Então seria ideal que desde cedo a criança aprendesse a correr risco, a perceber que nem sempre as coisas vão dar certo. Ela quer um brinquedo, quer um patins, por exemplo. O pai pode dizer: olha filha, para este mês não conseguimos, mas se tu tirares boas notas, no final do ano nós concedemos-te o patim. Ou ainda conceder-lhe, por exemplo, um mealheiro e fazer com que ela participe na gestão financeira de casa, da família. Filha, vamos às compras. A criança ali vai no supermercado fazer birra. Não, eu quero aquele iogurte, quero aquela bolacha. E aí o pai diz: não vamos levar isso, vamos levar aquilo. Não podemos levar isso porque precisamos comprar o caderno, precisamos comprar a lapiseira. E aí a criança vai percebendo a importância do dinheiro, a importância de cuidar do dinheiro, de ter uma vida financeira equilibrada, e com o tempo vai sendo ensinada a lidar então com todas essas variáveis que giram em torno sobre a gestão financeira. Quais são os erros financeiros mais comuns que encontra nas pessoas que procuram ajudar, que a Lusolo procura ajudar? E a pergunta que não quer calar: como evitar os endividamentos? Como é que podemos evitar isso? Bem, os erros mais comuns, se formos lidar com empresas, geralmente tende-se a unificar finanças pessoais e finanças empresariais. Boa parte dos empreendedores, dos empresários, ainda comete este erro de não separar finanças pessoais das finanças empresariais. Outro erro muito comum é na formação dos objetivos financeiros. Tu queres comprar uma casa, ok. Qual é o teu rendimento? Quanto ganhas por mês? Em quanto tempo tu consegues formar dinheiro suficiente para comprar uma casa? Quanto custa essa casa? Onde é que fica localizada essa casa? Qual é a cor da casa? Quantos compartimentos tem? Com isto quero dizer que quando criamos objetivos é importante que este objetivo seja SMART, que esse objetivo esteja munido de aspectos específicos, mensuráveis, temporizáveis. Nós precisamos estabelecer ao detalhe que objetivo financeiro queremos alcançar. E este objetivo tem que estar de acordo com a nossa capacidade financeira. Se tu tens 100 mil kwanzas todos os meses, tu não podes determinar que vais comprar, por exemplo, uma casa no Talatona que custa 20, 30 milhões de kwanzas com este rendimento em 2 anos, por exemplo. Então, os nossos objetivos têm que ser realistas. Então, este é um dos grandes erros que as pessoas cometem a nível de finanças. E como evitar as dívidas? Uma das formas importantes de evitar as dívidas, primeiro, é sabermos de facto quais são os objetivos que nós queremos alcançar.
em quanto tempo queremos alcançar estes objetivos. E traçar um orçamento financeiro. Com o orçamento financeiro, eu consigo ter uma visualização detalhada do que pretendo alcançar, quanto tempo vou levar para alcançar, o que vou precisar para alcançar, e desta forma sei que recursos eu devo trabalhar sem necessariamente me endividar. Evitar participar de publicidades enganosas, essas que dizem pague 1, leve 2, ou ainda paguem parcelas, porque muitas vezes subscrevemos esses produtos ou serviços, mas não sabemos quais são as taxas imputáveis ou os impostos que estão por detrás. E quando assustamos, pagamos para além da fatura que evidentemente queríamos ter pago. Então, resistir às publicidades enganosas, ter cuidado com as quichiquilas que geralmente as pessoas fazem, e estar constantemente a aprimorar os seus conhecimentos a nível de finanças. Isso dá-nos input para sabermos de facto que medidas tomar em meio às variáveis económicas que vão surgindo ou vários problemas que nós vamos enfrentando a nível das nossas finanças. Nós estivemos aqui a falar com a senhora Gina, que é uma voluntária de um centro de formação, e eu agora gostaria de saber, por parte da educadora financeira, como é que as ONGs ou as associações podem ou devem gerir os seus fundos. Dá assim uma recomendaçãozinha. Bem, as organizações não governamentais, e por experiência própria, eu fundei a Chama quando tinha 15 anos. E de lá para cá, um dos grandes desafios que nós passamos é sempre a questão financeira. E, aliás, é dos problemas que a maior parte das organizações não governamentais enfrentam. Primeiro, como ter dinheiro. Segundo, como gerir esse dinheiro, onde alocar esse dinheiro, de que forma tornar a organização sustentável. Então, um dos grandes mecanismos a que as associações geralmente recorrem são as cotas. As associações têm uma cota e onde todos os sócios, sejam eles beneméritos, honoríficos, o que seja, contribuem para que esta associação consiga então ter meios de se suster. Outra forma que as associações podem recorrer é parcerias, fazer cooperações com outras ONGs que trabalhem sobre os mesmos fins. Por exemplo, tu és uma associação de luta ou de apoio às pessoas de abuso sexual, tu podes criar mecanismos de cooperação com sociedades de advocacia e outras entidades de várias áreas, médicos, psicólogos, o que seja, e estabelecer, por exemplo, um regime pro bono para estes profissionais, em que todos os associados, todos aqueles que fizerem parte, têm a possibilidade de subscrever esses serviços a uma parcela mais reduzida. E parte dessa comissão que é paga por estes associados a estas entidades pode-se reverter tanto a favor da sociedade que coopera, quanto para a própria associação. Aí a associação consegue ter uma cota, consegue ter um valor arrecadado e com isso suster as suas atividades, realizar os seus eventos. Outra coisa é se tornar uma entidade de utilidade pública, recorrer ao Estado para conseguir ter o estatuto de utilidade pública, tal como anda a Associação Nacional dos Docentes de Angola, e receber apoio tanto do Estado quanto de outras instituições não governamentais a nível internacional. Mas para isso é necessário fazer sempre o trabalho de casa, né? Estabelecer a missão, visão, valores da organização e trabalhar de formas a que o projeto de facto seja sustentável. Porque chega um período em que as organizações por si só têm que se suster, porque os sócios não podem estar constantemente a injetar capital. Então o projeto tem que ser de facto interessante, impactante, resolver um problema social de tal forma que as pessoas se revejam nessa causa, nessa visão. Que dicas práticas a Lusolo daria para quem quer começar a poupar, mas acha que ganha pouco? Adalgisa. Bem, eu sempre digo às pessoas, antes de ensinar ou antes de incentivar as pessoas à poupança ou investimento,
investimento. Eu sempre faço questão de dizer às pessoas que não tem como poupar ou investir sem constituição ou sem uma fonte de renda. Nós temos que ter uma fonte de renda. E a nossa fonte de renda parte sempre de alguma coisa que a gente saiba fazer. A pergunta que nós devemos nos fazer é: o que é que eu tenho que eu posso trocar por dinheiro? O que é que tu sabes fazer que pode ser trocado por dinheiro? Tu fazes bolo, ok. Mas tu fazes bolo, que tipo de bolos você faz? Bolos caseiros, pasta americana, colocas todo aquele aparato e tudo mais. O teu produto é personalizado, não é? Será que os teus clientes se revêem no teu produto, no teu serviço, naquilo que tu fazes? De que forma que tu podes potencializar o teu produto para que ele se torne um bocadinho, eu não diria encarecido, mas para que ele agregue valor às pessoas e agregue valor a ti como investidor. Sobre agregar valor, refiro-me a gerar lucratividade, gerar um valor superior ao investido. Então é importante primeiro nos perguntarmos o que é que nós sabemos fazer e o que é que a nossa habilidade, o que é que o nosso talento pode servir para trocar por dinheiro. Depois de respondermos a essa questão, para aqueles que de facto já identificaram um talento, uma habilidade, é importante que identifiquem então de que forma podem potencializar esse talento, essa habilidade, sob forma dela se reverter em um valor mais agregado. Tu queres ganhar 100 mil kwanzas, ok, és técnico de contabilidade, trabalhas numa empresa e pagam-te, por exemplo, 50 mil kwanzas, queres subir para 100 mil kwanzas, mas que habilidade potencial tu tens para seres pago 100 mil kwanzas? Eu trabalho como técnico de contabilidade de uma padaria, por exemplo, quero trabalhar na Chevron, ok, queres trabalhar numa empresa de alto renome, mas que habilidade tu tens que pode ser trocada pelo dinheiro que é pago nesta empresa? Será que tu estás no nível de trabalhar nesta organização? Será que a tua habilidade é passível de ser paga aquele valor? Então é importante nos perguntarmos sobre isto. Isto vai clarificar de tal forma e vai nos fazer perceber exatamente onde estamos e onde devemos trabalhar para chegar onde queremos. E com isso, naturalmente, é-nos mais fácil estabelecer um plano financeiro, estabelecer caminhos, não só a nível do nosso desenvolvimento pessoal, mas também a nível das nossas finanças, e com isso chegar a um limiar que a gente pretenda, a nível de desenvolvimento pessoal e a nível também das nossas finanças. Agora eu vou pedir conselhos, né? Que daria para quem quer construir uma vida financeira mais equilibrada futuramente? Bem, o primeiro conselho, e não menos importante, é seguir as minhas redes sociais. Prontos. Mas, de facto, entre vários conselhos que eu poderia deixar, o mais importante é investir no conhecimento. Nada mais valioso há do que o conhecimento. O conhecimento liberta, o conhecimento ajuda-nos a chegar a patamares nunca antes desejados. Então, participe de workshops, de feiras, faça networking com pessoas que lidam com finanças, que falam sobre finanças, que vivem finanças, comprem livros, invistam em informações e, mais do que isso, procurem investir ao máximo no conhecimento sobre a vossa habilidade. Um erro que eu cometi durante muitos anos é o exercício de várias funções. Como expliquei, atualmente não estou desprovida de muitas responsabilidades, mas todas elas, fim e a cabo, estão direcionadas a finanças. Então, durante muito tempo, era multitarefas.
era atriz, presidente da Chama, trabalhava na ANDA, era estudante de finanças, falava sobre contabilidade. Então, estava com a minha direção em muitas atividades. Eu não tinha um foco. Então, um conselho que eu deixaria para pessoas que não sabem por onde começar é isso: estabeleçam uma área em que vocês queiram de facto se especializar. Tu queres ser pasteleiro, mas a pastelaria é muito vasta. Queres ser pasteleiro só para bolos de casamento, para bolos caseiros, bolos de pasta americana? Estabeleça uma área específica em que te queres especializar e seja o melhor nesta área. Trabalhe de tal forma a te tornares o expert nessa área. Desta forma, é impossível que as pessoas não paguem por aquilo que você esteja disposto a dar, pelos teus produtos, pelos teus serviços. É impossível que as pessoas não paguem por esta habilidade que tu tens e estás disposto a oferecer ao mercado. Como mais eu diria, invistam em potencializar este talento, esta habilidade a cada dia. Não façam nada de favor, cobrem por aquilo que vocês sabem fazer, cobrem, ainda que seja um valor ínfimo, cobrem. Investem em multiplicação de fontes de renda. Tu és bom em matemática, por exemplo, vais às aulas e no período da tarde não tens o que fazer. Por que não dar explicação? E por que não cobrar os teus colegas pelo conhecimento que tu tens? Afinal, tiveste que despender tempo, dedicação para aperfeiçoar esta área. Então, multipliquem as vossas fontes de renda, investem em poupança e em investimento, ainda que sejam em pequenos negócios, mas é fundamental sob forma de termos cada vez mais uma vida financeira equilibrada e começarmos a preparar então o nosso futuro. Então é isso. E já agora, quais são as tuas redes sociais? Bem, Luzolo Lungoje em todas as redes, né? LinkedIn, Facebook, Instagram. Penso que sim, que é isso. Então, muito obrigada, Luzolo. Este foi o nosso segundo episódio do Andra Online. Pode sim. Pois, gostava de incentivar o público em geral a baixar uma app, um software que eu, junto com os outros membros da nossa equipa, criamos um aplicativo, ele chama-se Poupe Mais, um aplicativo de educação financeira. Então, todas as pessoas que querem aprender a criar um orçamento, que não sabem como começar, não sabem como criar objetivos SMART, podem baixar este aplicativo para além de ajudar-nos na criação de carteiras, gestão do nosso dinheiro, permite-nos registar dívidas que nós tenhamos contraído com terceiros, permite-nos ter acesso a um assistente de inteligência artificial que é o Luzi. Qualquer dúvida que tivermos, por exemplo, saber quem é a pessoa que mais nos deve, o nosso assistente resolve. Para além disso, temos a possibilidade de, no menu Dicas, assistir a aulas já gravadas de profissionais que falem sobre finanças. Estás a criar um orçamento, não sabes, por exemplo, como registrar despesas. Tens este menu das dicas, vais lá rapidinho, assistes o vídeo sobre o que é um orçamento, como registrar despesas e assim aprimoramos também o nosso conhecimento a nível de finanças. Então, baixem o Poupe Mais. Então, este foi o nosso segundo episódio. Bye bye, vemo-nos no terceiro episódio.